De volta ao ar com Sujeito Oculto, Política e Meio Ambiente, parceria do Greenpeace Brasil com o Fluxo, para o nosso terceiro e último bloco de conversa, agora com a nossa terceira convidada, entrando aqui na televisão via Skype, Adriana Ramos, direto de Brasília, e vou passar para o Sérgio novamente, que está do lado de Adriana para começar o nosso terceiro bloco. Adriana, boa noite. Adriana, né, todo mundo a conhece, boa mas noite. Eu vou fazer o papel formal de te apresentar. Adriana é jornalista, tem 32 anos, é uma das mais destacadas conhecedoras da pauta socioambiental no Brasil, é da direção executiva do Instituto Socioambiental, que é uma das mais famosas e proeminentes organizações do Brasil. Adriana, eu vou te fazer uma provocação sobre a Amazônia. Esses dias eu estava lendo um anúncio da Sudam, que era a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia dos anos 70, que dizia assim: venham para a Amazônia, isso no tempo do governo Médici, quando se chamava os empresários para ir para a Amazônia desmatá-la, desbravá-la, né, em nome do progresso, e esse anúncio dizia o seguinte: venham para a Amazônia, aqui vocês terão todos os incentivos, e o anúncio terminava dizendo assim: chega de lenda, vamos faturar. Né? 40 e tantos anos depois, a gente pode fazer uma pergunta se não continua sendo essa, né, digamos assim, a motivação das políticas dos governos, e aqui eu não quero fazer nenhuma exclusão, nem inclusão, mas as políticas dos governos em relação à Amazônia, porque fundamentalmente parece que não mudou a matriz de pensamento de entender que floresta boa é floresta derrubada e você não tem opção de manter políticas de desenvolvimento para a região que não incluam transformá-la naquilo que ela não é. Então eu queria te perguntar se você imagina que a gente vai ter que realmente chegar de lendas ou de falar, né, de uma forma pretensamente esperançosa e cair num realismo e dizer vamos faturar. Olha, Sérgio, a gente está vivendo realmente, digamos, um momento bastante desanimador para a perspectiva de construir um modelo de desenvolvimento alternativo para a Amazônia. Eu acho que já houve momentos em que a gente foi mais bem-sucedido em conseguir implementar ações que, de fato, sinalizassem com essa perspectiva. Quando a gente ver o que está sendo feito hoje, né? E eu acho que o fato de que saíram do papel projetos de hidrelétricas planejados na ditadura militar, né? Nesses últimos governos ditos de esquerda, é muito sintomático, porque nós abandonamos uma série de iniciativas que foram feitas para tentar promover o uso sustentável a partir da realidade amazônica, tanto do ponto de vista da biodiversidade, quanto do ponto de vista das populações, e isso, de uma certa forma, foi abandonado nos últimos anos. Então, reverter esse quadro e voltar a sonhar com um modelo de desenvolvimento adequado para a Amazônia vai ser, de novo, um esforço, eu não digo de começar do zero, porque a gente já aprendeu muito e tem muita coisa boa que foi feita, mas retomar, praticamente recomeçar iniciativas que foram desenvolvidas especialmente na década de 90, eu diria, e no início do governo Lula, em que se avançou bastante nisso. Bem, você acha que essa política de desmatamento zero, da qual a gente tanto fala, que inclusive está, por exemplo, agora sendo falado em função dos programas de governo, é uma lenda ou tem chance de se transformar em realidade na Amazônia? Tem espaço para isso? Porque a nossa defesa é dizer o seguinte: o Brasil não precisa mais desmatar, porque a gente já tem tanta área desmatada
que é possível dobrar a produção agrícola se a gente fizer, digamos assim, um uso mais inteligente daquilo que a gente já derrubou, né? E essa chance de você fazer políticas de desmatamento zero é aquilo que poderia dar o espaço para essa economia florestal em bases sustentáveis ter alguma chance de vir a dar certo. E aí eu queria te perguntar se você acha que isso é lenda ou é realidade e o que é que a gente precisaria fazer para dar uma chance para essas comunidades da Amazônia mostrar aquilo que o próprio Isa chamava dos seus projetos de futuro. Opa! Sumimos? Bem na hora H, deu algum problema no Skype. Vamos tentar reconectar, enquanto a gente pode ir conversando por aqui. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Tá. Acho que a gente tem que... possível eu acredito, mas é isso. A gente não foi capaz, nós falhamos, eu acho que em 2 pontos fundamentais, que foi sustentar as políticas de contenção, né? Amanhã vão ser divulgados os dados do PRODES, de desmatamento do INPE, relativos ao ano passado. A estimativa do final do ano foi de um aumento de 28%. A gente não sabe se essa estimativa vai se confirmar, mas nos últimos 2 anos é flagrante, pelo processo de degradação, que tem uma retomada de uma dinâmica de exploração ilegal, retomada de garimpos fortemente. Então, nós não fomos capazes de manter o processo de queda de controle, né? Nós continuamos falhando na questão do volume da fiscalização em comparação com o volume da ação ilegal. E, por outro lado, nós não conseguimos também desenvolver atividades econômicas de uso sustentável da floresta que, de fato, sinalizassem com alguma alternativa. Ao contrário, nos últimos anos, nós trouxemos, né, o governo trouxe para a região, né, para trabalhar um contingente de gente similar ao que aconteceu quando esse anúncio que você comentou, né, era publicado, que as pessoas vinham, né, os agricultores vindo naquela época, agora você tem já tivemos os garimpeiros e agora a gente tem os trabalhadores que vêm para a construção das hidrelétricas. Então tem uma lacuna aí, um gap entre o que se conseguiu fazer, o que se formulou e o que se implementou muito grande, e a ilegalidade continua reinando. Sem contar outros problemas de ilegalidade na Amazônia, como é o caso do tráfico de drogas, para os quais o governo sequer consegue ter um olhar, né, estratégico. Então, eu penso que nós precisaríamos ter, num próximo governo, uma vontade política muito maior do que a que se deu até agora, inclusive maior do que a que teve o governo Lula no seu primeiro mandato, no esforço de redução de desmatamento, para, de fato, fazer essa mudança. Acho que o contexto internacional das mudanças climáticas pode voltar a ser um vetor de pressão sobre o governo brasileiro para que o governo retome as ações de combate ao desmatamento de forma mais séria e que, de fato, queira fazer essa visão de uma Amazônia diferente, né? Que talvez já não seja possível fazer para toda a região, mas que, sem dúvida, você ainda tem aquele núcleo mais protegido, né? Que a própria Berta Becker sinalizava com uma visão diferente, que poderia, de fato, surgir dali alguma perspectiva. Quando a gente pensa na questão da vulnerabilidade às mudanças climáticas, por exemplo, certamente as comunidades que vivem em áreas mais isoladas de floresta, né, que ainda hoje conseguem tirar seu sustento do uso sustentável da floresta, têm uma situação, por exemplo, de vulnerabilidade muito mais preservada, né, do que aquelas comunidades que estão nas áreas de fronteira, onde o desmatamento já aconteceu e onde está todo mundo suscetível a fogo, a uma série de riscos e a baixa capacidade de produção, que é o que acontece com as áreas que vão ficando para trás, abandonadas na Amazônia. O Ricardo Abramo vai pedir a palavra aqui. A Adriana falou da Berta Becker. A Berta dizia que o coração da Amazônia ainda estava preservado. Então, você não é cardiologista, não é economista, é um falso em tudo. O que você sugeriria para a gente preservar esse coração, Ricardo? Em primeiro lugar, a gente saber que existe um plano de exploração de mais de 450 hidrelétricas na Amazônia. Esse plano, esses números estão em fase de se transformar em processo
de engenharia, 450 hidrelétricas, das quais 450 usinas hidrelétricas na Amazônia, das quais mais de 200 no Brasil. Isso é um estudo feito por um instituto peruano, e o argumento é que a Amazônia é a última fronteira hidrelétrica, talvez do planeta. O que esse dado não revela é algo que os estudiosos de hidrelétrica têm mostrado, que os custos das hidrelétricas têm ficado sistematicamente muito maiores do que aquilo pelo qual elas foram orçadas inicialmente. O que significa que o caráter economicamente viável das hidrelétricas é PowerPoint. Tá certo? É planilha, porque na hora de realizar isso, de fato, os custos são exponenciais. Donde o fato de que alguns grandes especialistas internacionais estão revendo suas posições com relação à hidroeletricidade. Esse vai ser um tema muito importante, seja quem for eleito agora, porque existe uma articulação de interesses que reúne grandes construtoras, que reúne a diplomacia brasileira, que reúnem países fronteiriços ao Brasil, onde esses investimentos estão sendo feitos, para que isso de fato ocorra. E a minha impressão, e isso que eu queria te ouvir, Adriana, é que, sobretudo nos dias de hoje, levar adiante esses planos nessa escala tem um caráter destrutivo que precisa ser discutido pela sociedade brasileira e pelas sociedades onde o Brasil, sobretudo via BNDES, está fazendo investimentos muitas vezes predatórios. O ISA fez um trabalho espetacular sobre isso, um mapeamento, né, dessa situação, que é muito importante. Sem dúvida, Ricardo. Eu acho que nós temos hoje uma configuração, e acho que é até importante também trazer para esse debate os estudos que o Antônio Nobre tem feito e toda essa discussão dos rios voadores, da importância da Amazônia como a maior área de floresta tropical contínua do planeta, né? Características de processos ecológicos relativos à formação de chuvas no continente sul-americano, que não existiriam se a Amazônia não tivesse essa conformação que ela ainda tem hoje, né? E, sem dúvida nenhuma, os projetos de hidrelétrica, o processo de degradação que vem acontecendo, a expansão da fronteira, eles são ameaças que, conjuntamente, quando a gente olha esse atlas que nós fizemos com várias pressões e ameaças de demanda de exploração de gás e petróleo, das hidrelétricas, estradas, mineração, para a Amazônia acabar, né? O plano é para a Amazônia não ser mais o que era. Vamos fazer da Amazônia o que fizemos da Mata Atlântica, o que está conservado está, e mesmo assim, com dúvidas, porque há inúmeras propostas no Congresso Nacional para abrir terras indígenas e unidades de conservação para mineração, para arrendamento agropecuário, e esse conjunto de projetos, ele descaracteriza totalmente a região, e é como se a gente estivesse abrindo mão, né, da Amazônia. Mas eu acho que esse é um processo ainda muito em disputa. E por quê? Porque esses, como vocês já disseram, quer dizer, esses projetos hidrelétricos, por exemplo, eles só se sustentam dentro de uma política que garante subsídios para isso, né? Que tem estímulos, inclusive, com a baixa implementação de um licenciamento efetivo, com o não cumprimento das regras de consulta aos povos indígenas e às populações quilombolas. Então, é uma série de facilidades, né, que o poder público garante para que esses projetos avancem. Então, sem dúvida nenhuma, qualquer governo que tenha um mínimo de responsabilidade e queira cumprir aquilo que está posto nos programas de governo, com relação a desmatamento, com relação a mudanças climáticas, né, precisaria rever tudo isso. Inclusive com relação à questão de eficiência energética, né? Não são poucos os que mencionam isso, mas alguns mencionam. Então, nesse sentido, nós teríamos que andar um pouco, voltar atrás naquilo que já se discutiu sobre o que seria um projeto para a Amazônia e que tipo de escolha deveria ser feita. E esse talvez fosse um debate muito importante para estar acontecendo nesse processo eleitoral. Mas, lamentavelmente, o que a gente vê é que são
grandes palavras-chave que são ditas quando se fala da Amazônia, né? O governo acreditando que todo o esforço que foi feito desde 2004 para a redução do desmatamento ainda está válido, e eu, lamentavelmente, acho que a gente vai ver que isso não é verdade, e, portanto, sem refletir e sem pensar para frente em como cuidar dessa região de uma maneira diferente. Os interesses que estão postos aí são muito fortes e muito grandes, e até hoje, né, nós conseguimos, digamos assim, segurar um pouco da onda, ou como a gente gosta de dizer, adiar um pouco do fim do mundo, do fim da Amazônia. Mas no ritmo que a coisa vai, se não houver uma inflexão muito forte na visão e nos projetos de desenvolvimento para a região, em pouco tempo a gente vai estar reconhecendo na Amazônia as características do que a gente vê que aconteceu com a Mata Atlântica. E a gente fala muito nesse se, né? Se a gente não tiver uma política de inflexão. Mas eu queria saber se essa política de inflexão ela está pelo menos insinuada nessas eleições. Porque o que me preocupa muito é que também a gente foca muito, acho que naturalmente, nas candidaturas majoritárias, mas a gente discute muito a configuração política do Congresso e o papel dos estados nisso também, né? A gente se acostumou a falar muito sobre uma bancada ruralista, que seria uma grande muralha a qualquer avanço ou a qualquer inflexão no que você acabou de colocar. Eu queria um pouco o comentário de vocês sobre isso. Assim. Há algum horizonte dessa mudança, ou o que aconteceu no ano passado e que se confirmou nesse ano com a retomada do aumento do desmatamento da Amazônia, de fato é uma tendência que não tende a se reverter novamente? Bom, eu penso que nós, mesmo que a gente tenha eu acho que vamos ter alguma mudança. Imagino que aos poucos alguns elementos, né, do que a sociedade vem pautando em relação à política vão ganhando espaço no processo eleitoral. Não vai ser ainda nessa eleição que a gente vai ter, por exemplo, o ficha limpa funcionando, que a gente vai conseguir ter mudanças significativas. Então, acredito que nós temos alguma chance, a depender dos candidatos majoritários, porque na relação do Executivo com o Congresso, quando o Executivo tem uma determinação, ele tem mais possibilidade de pautar certas discussões. Eu acho que nós tivemos realmente, nos últimos 4 anos, um retrocesso na questão ambiental. Acho que o melhor exemplo disso é o fato de que, ao tratar da questão do Código Florestal, o programa de governo da Dilma, ele trata como uma conquista. Então, uma legislação que fragilizou a proteção ambiental, que concedeu anistia, né, àqueles que desmataram ilegalmente, é tratado como uma conquista, o que demonstra bem simbolicamente qual é a visão do desenvolvimento, especialmente em relação à questão florestal, que esse governo tem. Então, nós andamos para trás nos últimos anos, né? E se nós conseguirmos uma mudança para frente, essa mudança vai depender de uma posição muito firme do governo federal, né? E de proposta. Alô? Caímos um pouco. Deixa eu aproveitar então e fazer pegar o gancho um comentário. Eu acho que tem um ponto importante aí que é sobre a sociedade ou não, e refletido principalmente nos representantes do parlamento, que eu acho que tem uma representação que, por serem 513 mais os senadores, ele acaba sendo mais diversificada, não é? No majoritário, a pequena maioria leva tudo, né? E no Congresso ele é mais diversificado, ele está mais próximo do perfil da sociedade. Eu diria que essas eleições, elas têm, talvez na primeira vez, e principalmente com essa subida recente da Marina, o que poderia significar um bloco junto com ela, que bloco que ela montaria no parlamento para dar sustentabilidade e governabilidade para o governo dela, pela primeira vez você vê os atores realmente olhando de perto o que seria
um modelo de política industrial, de política energética, de política de crédito, etc., que tivesse o elemento ambiental como parte dessa equação. O que está acontecendo? Eu diria que é um movimento que não vai se resolver nessa eleição. O que aconteceu foi, pela primeira vez, os atores foram obrigados, os atores não ambientalistas, a tentar chegar mais perto e entender essa agenda. Então, por exemplo, no tema que nós estamos falando de Amazônia ou de energia, etc., você vê um esforço de uma série de grupos, inclusive empresariais, associações setoriais, etc., tentando ir lá atrás do material, das contribuições das pessoas, fala, deixa eu entender o que é isso, porque primeiro, assim, tem um ponto positivo que é o seguinte, eles estão reconhecendo isso como uma demanda legítima que vem, é uma onda que veio, pode não pegar essa eleição, mas vai pegar uma hora. Então, mais cedo ou mais tarde, eu vou ter que me debruçar e entender isso. E segundo, vou ter que achar canais de comunicação, de conversa, de ajuste e de negociação, obviamente, do ponto de vista de combinação da viabilidade de uma política em relação à outra, daqui para frente. Então, eu diria que eu não tenho dúvida que isso não vai ser resolvido agora, claro, mas que pela primeira vez, talvez, essa possibilidade da Marina como candidata e do seu bloco, de um certo bloco no Congresso... Amazônia, nós estamos falando dos dinossauros da energia, ou seja, de sistemas centralizados, sistemas que caracterizaram o que Thomas Edison conheceu como sistemas energéticos e que hoje estão sendo superados nos países mais avançados do mundo, enquanto nós não temos a capacidade de transformar em mainstream, em coisa massificada, algo que está sendo feito de maneira massificada na China, nos Estados Unidos, na Alemanha, que é justamente eficiência energética e radical descentralização da oferta de energia. Se nós formos capazes de fazer isso, certamente é possível que a gente ainda tenha que construir algumas hidrelétricas na Amazônia, mas não no grau em que isso está planejado. Concordo plenamente. Acho que esse é o desafio. No caso energético, eu acho que vai ser um dos mais gritantes, porque dependendo do cenário, como estão se desenhando por aí, que estão tentando ver qual seria uma matriz, vamos dizer, mais próximo da Marina, de um grupo de apoio da Marina, tem cenários que mostram que estão trabalhando com a hipótese de que não é sustentável em 3, 4 anos. Então, assim, o desafio é... O que não é sustentável em 3, 4 anos? O fornecimento, a produção de energia para o que o Brasil, teoricamente, vai precisar daqui a 3 ou 4 anos. Então, assim, esse é o desafio positivo. Já daqui a 3, 4 anos. 3 a 4 anos, porque esses investimentos no setor elétrico, não precisa ser uma grande hidrelétrica, porque daí o ciclo de maturação desse investimento é 8, 10 anos, mas qualquer outra, uma termoelétrica, uma usina de biomassa, isso tudo demora 3, 4 anos para ficar realmente no ponto produtivo, né? Do ponto de vista da construção, fora de toda a equação financeira, isso demora. Então, qualquer decisão para ser efetivada com esse prazo, ela precisa ser tomada 5, 6, 7, 8 anos antes da necessidade. Então, por isso que se trabalha com ciclos longos e um dos cenários ruins que se vê, um dos cenários, vamos dizer, mais críticos, seria uma indecisão com relação a para que rumo tomar já nos próximos anos que possa acarretar um problema. E aí, de novo, o ônus vai cair exatamente pelo lado de quem tentou apresentar e não conseguiu, talvez, uma solução alternativa ao modelo que está aí. Porque o modelo que está aí, está aí a equaçãozinha. Você vai em qualquer documento público, você vê a equação até 20 anos para frente. Agora, o desafio é montar uma outra equação que seja muito mais inteligente. Essa descentralização ela precisa combinar com a segurança do sistema. Porque qual é o argumento desses caras? Você descentraliza demais, você perde o controle e a segurança do sistema. Então, assim, são desafios que a gente precisa, não é pensar daqui a 10 anos, precisa responder já, porque a situação está demandando esse tipo de resposta. Né? E precisa lembrar que, no caso da água e no caso da energia, a água e a energia mais valiosas são aquelas que não se consomem. Tá certo. E essas empresas são empresas que cresceram vendendo. Hoje, a remuneração de quem produz água e energia deveria contemplar a capacidade de você reduzir o consumo de água e energia, e existem inúmeros exemplos internacionais disso. Que esse é o ponto realmente que me faz
voltar para o começo da sua fala, na verdade, né? Quando você começou a falar da política internacional, que ela está sempre muito baseada na questão econômica, no comércio mesmo, quando se discute meio ambiente. E talvez o ponto seja exatamente esse, né? A gente não conseguiu ainda criar uma mentalidade política onde o crescimento econômico não é o único norte possível para algum país. A pergunta que eu tenho é que, assim, tudo bem, daqui a 4, 5, 8 anos a gente precisa de mais energia, mas mais energia para continuar crescendo a economia num modelo que necessariamente significa mais impacto ambiental e uma insustentabilidade gritante na biosfera, né? Eu queria ouvir de vocês, antes da gente encerrar, assim, se vocês conseguem enxergar de que forma que esse paradigma pode começar a ser repensado no mundo, que vai além de eleições, além de acordos bilaterais, além de modelos de exploração, né? Vocês acham que de fato a gente vai precisar entrar na tal crise climática para esse modelo econômico ser repensado na base? Ou a gente ainda tem um tempo, tem uma janela em que a gente consiga de fato tomar novos parâmetros de progresso, que não o PIB, que não o crescimento, que não o aumento da nossa capacidade de consumo industrial? Eu acho que a boa notícia com relação a isso é que tanto o PIB como medida, quanto o PIB como objetivo da vida econômica de uma sociedade, já existem cada vez mais instituições pertencentes ao mainstream do pensamento econômico, o Banco Mundial, a OCDE, organizações empresariais. Você pega os textos mais recentes da McKinsey, por exemplo, a grande consultoria global, a ideia de que a saúde de uma economia se mede pelo seu crescimento, hoje é uma ideia cada vez menos aceita pelos especialistas globais. O que não significa que, no caso de um país como o Brasil, nós não tenhamos que crescer. Mas o crescimento tem que ser um meio e não uma finalidade. Um meio para o desenvolvimento e um meio para que você possa oferecer para a sociedade aquilo que mais importa. Eu acho que o exemplo mais emblemático disso é o exemplo do automóvel. O automóvel é um objeto que se dissociou da finalidade em função da qual ele foi inventado. O automóvel deveria ser um objeto de mobilidade e hoje ele é o principal fator de imobilidade. Crescer com base no automóvel é colocar a sociedade numa rota de irracionalidade com relação ao uso dos recursos que é absolutamente inaceitável. Nós precisamos crescer, mas nós precisamos crescer oferecendo bens públicos, serviços coletivos e um conjunto de utilidades que melhorem de fato a vida das pessoas, no saneamento básico, na educação, na prestação de serviços, e tudo isso exige atividade econômica e vai se traduzir em crescimento. O grande problema é que os governantes tendem a fazer aquilo que eles sabem fazer e a partir das bases com as quais eles se relacionam. E no caso brasileiro, isso é reprimarização da economia por um lado, indústria automobilística e combustíveis fósseis por outro, e põe o pé no acelerador e estamos conversados. Nós precisamos romper com isso. Agora, eu diria que é um processo que carrega tensões monumentais e legítimas por trás. Então, esse caso que eu acho que o Abramovay identificou corretamente é o seguinte: vale para os países o que vale para a economia individual, tá certo? É óbvio que você chega, o seu nível de bem-estar, ele tem até um certo ponto uma correlação com a sua renda. Chega um ponto que ele perde essa conexão. Você pode dobrar a sua renda, o seu bem-estar não necessariamente vai dobrar, possivelmente não vai, ainda mais se você tiver que trabalhar um pouco mais, claro. Começa a degradar isso aí. Então, agora, nós estamos falando num ponto, em alguns países, que é um ponto bastante onde o bem-estar já está combinado com um certo nível de renda importante. Então, eu diria que uma parte importante dos países já estão na situação e tem até uma obrigação de liderar um pouco esse processo de reversão. Agora, eu diria que, por outro lado, você tem ciclos e demandas no mundo
que são demandas absolutamente prementes e que vão depender, sim, durante um bom período, do crescimento da capacidade produtiva do mundo. Tá certo? Então, assim, hoje nós temos uma parcela significativa do mundo que não come, que não usa energia. Vamos, por exemplo, se a gente for fazer no Brasil todas as habitações necessárias para o déficit habitacional do país, nós estamos falando de muito mais cimento, muito mais energia, etc. Assim, é uma economia real de fato. Imagina você incorporar mais metade da China nessa situação, mais 2/3 da Índia, mais toda a boa parte da Indonésia, da Nigéria, para pensar os grandes países. Nós estamos falando de um esforço do ponto de vista econômico que é monumental. E é muito difícil qualquer um dizer que, olha, veja bem, é melhor esse processo se interromper. Não dá para interromper. O desafio é como é que a gente vai fazer isso simultaneamente. Defendendo uma agenda onde se reduza a pobreza no mundo, obviamente, com acesso mínimo aos bens que são necessários, mas fazendo isso de uma maneira onde simultaneamente você muda a agenda para se tornar cada vez mais eficiente. O que não dá é qualquer discurso, do meu modo de ver, do ponto de vista da legitimidade, me parece, social do processo, falar o seguinte, olha, vamos parar aqui e ver como que é. Não dá para parar no meio. Esse que eu acho que é a tensão que esse discurso, a gente está... Se você jogar isso ainda para ciclos políticos, ou seja, é um desafio... Talvez, onde não para mesmo. Não para, porque o ciclo é 4 anos, o cara está aí, né? Então, é um desafio que além de ser tecnológico, é um desafio do ponto de vista da acomodação política que tem, qual o tipo de conformação que a gente consegue ter por trás de um processo desse. É de uma ousadia do ponto de vista da humanidade, é um desafio para a humanidade se autogovernar com essas contradições. Olha, eu não sei se a gente tem algum exemplo até hoje, nos nossos alguns milhares de anos, de uma convergência nesse naipe. Então, infelizmente, eu acho que nós vamos ter muita tensão ainda social e política antes de conseguir chegar numa agenda minimamente convergente para esse tipo de ação. Deixa eu falar rapidinho, que aí eu passo para a Adriana. Eu acho que só para pegar um gancho que o Senes colocou na fala dele anterior, que é esse momento, em função da ascensão para o centro do palco do tema ambiental, que isso é um resultado direto da subida da Marina nas pesquisas, e ela possibilita e propicia isso coloca para esse campo que a gente chama de socioambiental, do qual a Adriana faz parte, eu faço parte, que é justamente de qualificar as demandas. Nós vamos ser agora chamados para dizer, olha, como esse tema entrou, ele agora faz parte do cenário principal de discussão, e eu vou ter que me entender com você, gosto ou não gosto disso. Não é uma questão de gostar, é uma questão de necessidade. Então, quais são as suas propostas? Ou seja, isso traz para o campo das organizações que militam há mais de 20 anos com o tema da sustentabilidade um novo patamar de desafio que é extremamente complicado, porque não é mais a questão de você formar a consciência ou formar a necessidade de lidar com o tema. Agora a gente vai entrar no terreno da discussão da solução. Então acho que isso é que eu queria, digamos assim, provocar a Adriana para a fala final dela e passar para o Bruno. Adriana? Não sei se ela pegou a pergunta. Então, eu só acho que não é justo você achar que porque se existe uma crise ambiental, uma crise climática... Alô? Estamos ouvindo. Alô? Estamos ouvindo. Estão ouvindo, não? Então. Alô? Estamos ouvindo. Perdemos um retorno aqui. Tá bom. Não, então, eu acho que de fato é um momento de um grande dilema. Acho que o Brasil, em relação ao resto do mundo, é um país privilegiado para encontrar soluções, né? Porque não é todo país do mundo que pode imaginar que vai continuar crescendo se depender de uma base de recursos naturais que está, né, em processo de degradação. E caímos. Caiu bem na hora. Tenta reconectar, vamos abrir. Abro aqui? Vamos ver. Estamos conectados. Conectou? Adriana? Alô? Alô? Voltou, então. Voltou. Não, eu acho que
nós precisamos que os setores econômicos que precisam fazer essa inflexão reconheçam isso e venham para o debate para encontrar a solução. Porque senão sempre fica parecendo assim, que quem traz a questão ambiental como um tema tem que encontrar uma solução quando o problema ambiental não foi inventado pela gente, né? E a crise climática e ambiental está aí. São Paulo está vivendo essa situação da água e não é um problema, digamos, né, que caiba aos ambientalistas resolverem. Então, acho que precisa haver esse reconhecimento. Esse reconhecimento, que é um processo em disputa, ele depende muito do posicionamento de certas lideranças, evidentemente, né? Quando você tem um governo que reconhece mais o problema e procura encontrar soluções, ele tende a ter mais chances. Quando você tem um governo como o atual, que desconhece o problema, acha que isso não é uma questão, aí a gente realmente fica parado no tempo e no espaço e cada vez vai ficando mais difícil de imaginar que a gente seja capaz de reverter. Porque eu acho que os dados já estão muito claros. A crise não vem para o futuro, a crise está aí, né? A gente já vive um planeta que não é o mesmo. Quer dizer, hoje não dá para imaginar que você continua com o mesmo modelo de desenvolvimento e vai chegar a resolver o problema, por exemplo, dessas novos bilhões de pessoas que precisam ainda acessar certos recursos, porque o modelo de desenvolvimento que está dado não vai dar solução para essas pessoas também. É isso. Bom, turma, assunto pra caramba, pra gente tratar em 1h30 apenas. Na verdade, é só a introdução dos nossos próximos streamings, nossas próximas transmissões em parceria com o Greenpeace do Brasil, aqui nos estúdios do Fluxo. Na próxima terça-feira, às 9h30, viremos com um novo elenco, mais gente aqui no sofá, mais gente por Skype também, para discutir qual que é a pauta da semana que vem mesmo. A gente tinha combinado? Energia? A gente falou hoje bastante sobre energia. Mobilidade urbana e não urbana também. Falar sobre esse grande desafio que passa por muita coisa do que a gente conversou aqui, mas a gente vai se aprofundar mais no tema e pesquisar também o que os candidatos e candidatas desse ano estão tratando para a mobilidade urbana. Agradecer muito aqui aos Ricardos, Senes e Abramovay, Sérgio, Adriana, a turma toda que está aqui, a nossa plateia, filma lá a nossa arquibancada, turma do Greenpeace, Clarissa, Pedro, ali a Claire. Agradecer muito a Fê, a Laura, todo mundo, o Daniel. E até a próxima, turma. E a gente encoraja a todos que estão assistindo a entrar no nosso site, fluxo.net, e considerar tornar-se um apoiador ou membro do Fluxo. É a nossa única fonte de renda, no fundo, contar com o nosso público para construir uma mídia mais livre, mais independente, mais conectada com vocês aí em casa. Agradeço muito, até a próxima, segue o Fluxo.